pode ser, vamos falar sobre as ondas, já era tá indo na ordem certinha, Porque tá. assim, a gente teve a primeira onda, né, que era meio que os clubes que estavam precisando muito de recursos, né, então acho que a SAF veio como uma solução para esses clubes. A segunda onda que talvez eram os clubes um pouquinho mais ajeitados, né, que já estavam ali, precisavam só de um incentivo a mais, enfim, né, não era algo super emergencial. E talvez a gente possa estar vendo uma terceira onda, que aí já seria muito mais qual é o benchmark na Europa que tem para essa terceira onda acho que é o Bayern de Munique, né, Bayern de Munique, que e ele vende ações minoritárias, não só o Bayern de Munique, né, que na Alemanha, vende ações minoritárias, não com o objetivo de trocar a associação por uma empresa, mas como investimento em infraestrutura. Que é quase como melhorar o que já tá bom, né, enfim, eu não sei se você compactua dessa visão, enfim, mas, eu queria que como a gente tá ainda bem na evolução, né, a lei da SAF super recente, né, em que estágio de SAFs que a gente tá no Brasil? A gente já pode dizer que tá numa terceira onda ou ainda Assim, tá num se a gente tá na Alemanha, não, tá, definitivamente não. Mas vamos lá, pra gente fazer recapitular um pouco, do que aconteceu, né, como você bem falou. Acho que teve essa primeira onda que os clubes estavam numa situação financeira extremamente delicada, e aí as transações que aconteceram, demonstram isso, o formato da transação que aconteceu, né, eu estava até falando um pouco da dinâmica da transação do Cruzeiro com o Ronaldo, ele colocando dinheiro para pagar o transfer ban antes de ter a conclusão de uma transação, que não é nada trivial nesse tipo de negócio. Eh, o própria transação do Botafogo lá com o John foi super rápida, né, assim, a gente acabou fazendo um tempo super exíguo. Eh, então, assim, essa primeira onda dos times estavam extremamente estressados, ela passou, que não vai também, limitar novos clubes ficarem numa situação financeira muito crítica, né, e aí obviamente acessar, investidores nesse contexto. Mas essa primeira onda foi depois assim, acho que até os agentes também foram aprendendo um pouco mais com esse processo, né, eu mesmo estava comentando do processo do Coritiba, e se eu puder fazer um parênteses aqui também, Uhum. falar um pouco de como que a associação lá no caso do Coritiba se preparou para o processo de SAF, né, e aí a gente tem que parabenizar todo o time que estava lá à frente da associação naquele momento, que acabou optando por fazer uma recuperação judicial, aprovar o plano de pedir uma recuperação judicial, aprovar o plano de recuperação judicial com os credores, para aí fazer o desfecho da SAF com a venda da SAF, né, para um investidor privado, que no caso foi a Tricorp, e tem a Outfield também como sócio do projeto, mas já não foi naquele contexto de que a gente fala de fire sale, né, "Pô, vamos lá, vamos fazer, temos que fazer, senão o clube não vai se sustentar". A onda que a gente está vivendo agora talvez de clubes que queiram fazer a SAF, mas tem uma barra um pouco mais elevada, tanto do ponto de vista de valuation, quanto do ponto de vista de hum, qual investidor, de fato, quer para dentro do seu negócio. Eh então aí eu cito alguns nomes que são públicos, e aí não tenho problema, em falar. Então, o Atlético Paranaense já demonstrou esse modelo, o Fortaleza já falou desse modelo, e aí pegando um pouco do gancho do que você falou sobre a Alemanha, o que a gente ainda não vê aqui no Brasil, e pode ser que a gente evolua também de uma forma mais rápida ou não, é para transações que envolvam participações minoritárias nessas novas entidades. Porque aí a gente volta para a insegurança e a instabilidade de ciclos políticos na associação, que ainda a gente não sabe se vai ter, se você fizer uma SAF e atrair um investidor minoritário, e esse investidor ele, de repente, ficar exposto à troca de um presidente que resolve mudar completamente a dinâmica daquele investimento que ele vai ter naquela SAF, né, onde ele é controlador, se isso vai acarretar em algo bom ou não para esse investidor. Então, esse movimento a gente ainda não conseguiu capturar. Pode ser que a gente evolua para esse modelo também. uhum. Mas como diferentemente da Alemanha, que de fato os investidores privados, eles são, autorizados a comprar
uma participação de até 49% das entidades, né, aqui no Brasil, poderia. Assim como a gente tentou, tá? Em Uhum. alguns casos, um até ficou público, né? Acho que quando a gente ganhou o mandato lá do Cruzeiro para fazer a SAF deles, a autorização que a associação na Assembleia deliberou, né, era para venda de até 49% da SAF. A gente não recebeu nenhuma proposta para venda de 49%, a gente teve que voltar lá numa assembleia e falar assim: Hum. "Olha, gente, não temos proposta por 49% do clube, então vocês teriam que votar por uma venda de controle aqui", e aí aconteceu o que aconteceu, né, a propôs o Ronaldo de 90% da SAF do Cruzeiro, então, eh, a gente vai a gente vai ter um tempo ainda para ver esse modelo alemão aí de gestão. Só para ver se eu entendi só, Guilherme. Então, a dificuldade de vender participações minoritárias, me corrija aí, pelo amor de Deus, Uhum. é quando você é uma associação, você tem eleições para presidente, né, normalmente a cada 3 anos, 2 anos, 4 anos, talvez dependa do time, e pode ser que mude totalmente a forma de gerir o clube. Pode ser que o clube tenha um investidor minoritário com uma presidência, tenha a eleição presidencial, troca totalmente a gestão e não quer mais a SAF. É basicamente por aí. Não quer mais a SAF, porque dificilmente ele vai regredir o negócio, Uhum. mas como sócio majoritário que tenha 70% da SAF e resolva ser menos disciplinado financeiramente do que o investidor minoritário gostaria. Isso traz uma insegurança para aquele cara, ou toma decisões que não estão totalmente alinhadas. Óbvio que tudo isso você pode regular. Você pode regular uma governança, assim como você pode voltar para uma associação e deliberar que o mandato de um presidente vai ter 15 anos a partir daquele momento, mas, de novo, tudo isso foge do controle desse investidor, né? Esse investidor privado. E ele não Porque, precisa passar sim, por eu E acho acho que isso. eu que posso falar trazendo para a realidade prática da coisa aqui, que é o que a gente faz, né? Entrar como minoritário em SAFs, mas a gente entra quando tem uma figura de controlador com a qual a gente está muito bem alinhado. Sim. Então, né, no caso do Curitiba, onde o Guilherme e a XP estavam no sell side, a gente olhando para a Tricorp no buy side, tudo muito alinhado com o plano da Tricorp, com a controladora do Curitiba, e aí tudo bem, você está como minoritário alinhado no plano ali do controlador, a mesma coisa no Maringá, em que a gente fez o mesmo modelo ali dentro. E como a gente fez esses dois movimentos, chegam coisas para a gente hoje, e nesse contexto de a associação controla a SAF, a associação quer trazer um investidor. Aí você pergunta para mim, fala, pô, vocês vão fazer um investimento minoritário numa associação, numa SAF controlada por uma associação? Não, justamente por conta do risco político que o Guilherme bem levantou aqui, por conta do fato de 2, 3, 4 anos depois eu tô fazendo negócio com o Marcelo, né, com o Uhum. Thiago. Daqui 4 anos nada me garante que vocês vão estar lá, então eu não consigo comprar esse tipo de risco sem ter um direcionamento claro do que vai acontecer. Trazendo para o mercado financeiro tradicional, né? Seria como fazer um investimento, como a gente já viu muito no Brasil, em algum projeto de infraestrutura, algum projeto regulado, mas que, como dependendo do presidente que tivesse com a caneta na mão, essas coisas podiam mudar, acabava não atraindo capital. Então, para o dinheiro vir para as SAFs, em tese, ele tem que ter talvez a associação tenha menos poder do que normalmente tem. Porque, sei lá, eu como palmeirense sei bem que o que acontecia com os ciclos presidenciais, né, Uhum. hoje não mais, né, ainda bem, mas pelo menos umas décadas atrás a gente sofria um pouco quando ia ter a mudança de presidente, enfim, medidas muito populistas que acabam dando resultado em campo e estourava o time fora, né. Sim. Não, e aí, pegando vendendo peixe um pouco do Pedro aqui, mas eu acho que SAFs já constituídas com um investidor majoritário, são ativos interessantíssimos hoje para você investir, porque o trabalho sujo já foi feito, né, de você conseguir regular, a relação entre a entidade privada e a associação, já existe uma perspectiva de longuíssimo prazo para aquele negócio, e você já atraiu um capital de qualidade. Tem muito interesse de investidores, aonde que eles vão tentar alocar dinheiro? Tirando as entidades que ainda possam vender controle. Nas SAFs já constituídas e que possam vender uma participação minoritária ali, como foi, né? O Ronaldo a aquisição do Cruzeiro pelo Pedro Lourenço foram em 2 etapas, né? Ele adquiriu 20% da SAF, depois ele adquiriu a totalidade das ações. Então, isso vai acontecer de forma mais recorrente, assim como tem outros benchmarks aí nos Estados Unidos também, de fundos que Uhum. fazem esse tipo de negócio.